Olá, meu nome é Patrícia, sou pediatra, médica de adolescentes do Hospital das Clínicas do FMG e professora do curso de Medicina da PUC Minas. Vou falar um pouco sobre a consulta do adolescente. Bom, a adolescência é um momento marcado por profundas mudanças físicas, emocionais, sociais, como já foi falado em outros vídeos. Então, o acompanhamento de saúde do adolescente é muito importante. É importante que a equipe de saúde esteja próxima nesse momento tão complexo da vida. E como acontece em outros ciclos, outras fases da vida, o atendimento do adolescente ele é marcado também por particularidades. Bom, talvez o mais importante seja ter essa ideia de que o adolescente, ele não vai deixar a adolescência dele, seja para consultar, seja para ir à escola, onde quer que ele vá, ele vai com tudo que ele está sentindo, com tudo que está acontecendo. Então é importante que o profissional que recebe esse adolescente, ele leve em consideração todos os acontecimentos dessa fase, para bem atendê-lo, recebê-lo e também pensar na condução do atendimento. Bom, um ponto importante é o profissional ter claro que é o adolescente que deve ocupar o centro da relação profissional de saúde-paciente. Muitas vezes esse adolescente ele vem trazido pelos familiares, mas ainda assim é ele o nosso paciente e ele que deve estar no centro dessa relação profissional de saúde adolescente. E é muito importante o vínculo de confiança que vai ser construído entre o profissional e o adolescente. Sem ele, não é possível um acompanhamento. Todo o trabalho a ser feito parte desse ponto, da confiança. É muito importante também que a gente garanta ao adolescente um momento a sós, sem a presença do acompanhante, porque para que alguns assuntos venham à tona, ele precisa dessa privacidade. Então é importante que o profissional garanta esse momento de privacidade ao adolescente. E quando a gente privilegia esse momento a sós, essa conversa com o adolescente, não quer dizer que a família não seja importante. Ela é importante e deve ser tratada como parceira desse acompanhamento. A consulta do adolescente ela é permeada por aspectos éticos e o profissional também deve estar atento a eles. É preciso que a gente garanta os direitos à privacidade, confidencialidade, sigilo, mesmo em relação aos seus responsáveis, salvo situação de risco para a vida desse adolescente. É importante considerar a autonomia, avaliar e considerar a autonomia do adolescente também no seu atendimento. Bom, de uma forma geral, um norteador ético pode ser considerar o adolescente como sujeito, mas também alguém em formação. Isso pode servir como norteador ético para a consulta do adolescente. A anamnese segue o modelo clássico convencional, com queixa principal, história da moléstia atual, anamnese especial, histórias pregressa, familiar, social. Só que esse modelo ele deve ser flexível, permitindo que o adolescente traga questões dele mesmo. E também o profissional deve estar sensível às questões trazidas pelos familiares. E o mais importante é a moléstia, o que traz sofrimento, o que incomoda o paciente, que deve ser o foco principal do atendimento, da preocupação, do tratamento do médico. E não só a queixa orgânica principal. O exame físico, ele precisa ser explicado, esclarecido, tudo que vai ser feito com o adolescente, idealmente que ele seja completo, detalhado, incluindo estadiamento puberal de Tanner. Algumas vezes isso não é possível num primeiro encontro com o adolescente, mas durante o acompanhamento ele é necessário. Também devemos garantir a privacidade, ter respeito ao pudor, sempre ao examinar um segmento corporal cobrir o outro, muito jeito, muito tato, porque o corpo ele tem uma importância muito grande para o adolescente. E em relação à presença ou não de acompanhante, isso deve ser visto no caso a caso, decidido a partir de cada caso.
Também o profissional, ele deve ter consciência das suas dificuldades, ele deve ter clareza sobre isso para que ele possa se capacitar para oferecer ao adolescente um atendimento de qualidade. O acompanhamento de saúde do adolescente, ele pode ser pensado nesses 4 grandes eixos: a avaliação global de saúde, a adolescência, a demanda do atendimento e a construção do caso clínico. Em relação à avaliação global de saúde, a gente deve checar a puberdade, se aconteceu na época esperada, como está o crescimento, o desenvolvimento, se estão adequados. Deve ser perguntado sobre alimentação. Há um aumento da necessidade de cálcio, ferro, zinco, proteínas, vitaminas e calorias. Os adolescentes muitas vezes aderem a modismos, substituem refeições principais por lanches que não oferecem os nutrientes de uma forma equilibrada. Então, tudo isso deve ser investigado. É preciso checar se a vacinação está em dia, se for necessário atualizar o cartão de vacinas. A atividade física ela deve ser incentivada. Devemos também nos preocupar sobre equipamento de proteção para os esportes, se o adolescente está se hidratando adequadamente, se está usando o calçado, a roupa mais adequada para aquele esporte, para aquela atividade. Tem que tomar cuidado também com os excessos. Os adolescentes eles têm um imediatismo muito grande para conseguir, para alcançar os objetivos do corpo ideal, e deve ser avaliada também a saúde oral. Deve-se perguntar sobre o lazer, sobre o sono, quantidade de horas dormidas a cada dia, se o sono é de qualidade, se o adolescente acorda descansado. Cada vez mais temos adolescentes inseridos no mercado de trabalho como jovem aprendiz. Então é importante a gente conhecer essas condições de trabalho, se há uma oferta de alimentos nos horários adequados, se o adolescente está conseguindo descansar e estudar. E sempre perguntar sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas. Nesse tópico, a gente precisa afastar se existe a doença orgânica. O profissional ele precisa dar uma resposta a isso. Há doença orgânica? Há alguma coisa que precisa ser feita em relação à saúde física do adolescente? Existem os problemas mais frequentes nessa fase, que estão relacionados ao crescimento, ao desenvolvimento puberal, quadros nutricionais, manifestações dolorosas, dor na cabeça, dor abdominal, dor em membros, os problemas ortopédicos, dermatológicos, ginecológicos, as infecções sexualmente transmissíveis e as outras infecções. Mas as principais causas de morte de adolescentes e jovens no Brasil são as causas externas, ou seja, aquelas que poderiam ser evitadas. São as violências, homicídios, suicídios. Um outro eixo seria verificar como que está o adolescente em relação à sua adolescência, como que ele está passando por tudo isso. E aí a gente consegue checar isso perguntando sobre os laços sociais, como ele está na escola, como ele está em casa, relacionamentos amorosos, investigar se tem algum comportamento de risco, tentar avaliar como que ele está dando conta desse momento tão complexo da vida. Um terceiro eixo seria esclarecer, identificar o que trouxe esse adolescente à consulta, qual que é a demanda do adolescente, da família e mesmo as demandas da equipe de saúde. E ter muito claro o que é do adolescente, o que é da família e o que é da equipe. E tentar dar uma resposta à demanda do adolescente. E por último, a construção do caso clínico seria qual direção que nós vamos dar a esse caso, que é sempre um trabalho artesanal, sempre muito avaliando cada caso, não é possível que protocolos pré-estabelecidos. É um trabalho realmente clínico, artesanal. E sempre considerando que a resposta está com o adolescente. É ele que direciona o seu próprio tratamento. É interessante que haja a discussão em equipe, uma equipe multiprofissional, e que essa equipe ela vai ser definida a partir de cada caso. É diante de cada caso que a gente vai pensar quais são os profissionais necessários para esse atendimento, para essa discussão. Então, é o próprio adolescente que direciona o tratamento.
E essa é a caderneta de saúde do adolescente, da adolescente, que traz várias informações sobre puberdade, sobre essa fase da vida, traz os gráficos da Organização Mundial de Saúde, e além de ser um ótimo instrumento para o acompanhamento de saúde, também incentiva que o adolescente tenha mais autonomia, saiba melhor sobre a sua saúde, sobre a sua vida. Obrigada.